Olá, família! Graça e paz abençoados, povo amado de Deus. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Queridos, eu quero te convidar para participar de uma sequência de estudo, de comentários sobre Adão, a figura bíblica do homem chamado Adão. Então, durante essa semana, ao começar por hoje, segunda-feira, nós estaremos falando até, permitindo o Papai do Céu, até no domingo, tá bom? Então o fechamento desta mensagem será uma sequência, o fechamento desta série, desta mensagem será no domingo com uma mensagem mais, digamos assim, objetiva, e daqui para lá nós estaremos pincelando alguns pontos, tá bom? Nós estaremos comentando, fazendo alguns comentários sobre alguns textos bíblicos. Bom, esse é o tema de hoje. O Adão nosso de cada dia. Este é o tema de hoje, o Adão nosso de cada dia. A palavra grega, ou hebraico, melhor dizendo, para Adão quer dizer homem da terra vermelho. Homem da terra vermelho. Este é o sentido da palavra do hebraico, né? Adão. Homem da terra vermelho, homem vermelho da terra. Essa questão do vermelho, tudo indica que é uma referência à qualidade, né, da matéria, do barro. É nesse sentido aí, tá bom? Homem vermelho da terra. Então, Adão abençoado. Adão é um personagem a ser estudado. No final da mensagem, que será no domingo, ou seja, no final desse estudo, eu vou trazer algo mais concreto sobre este assunto. Mas eu já quero pincelar aqui que nós não podemos olhar para Adão como uma figura, um personagem, um ser humano, um ser exclusivo. Ou seja, eu não posso olhar para Adão no sentido pessoal. A mensagem em si, em torno do o Adão, o homem da terra, o homem vermelho da terra, ela é uma mensagem mais ampla. Eu preciso entender o contexto e o conceito desta mensagem acerca do Adão bíblico. Então, quando a Bíblia fala que Adão ele foi tirado da terra, ele era uma alma vivente, nós vamos passar lá daqui a pouco, o que nós podemos entender com isso? Que a origem de Adão era a terra, era a matéria. Ou seja, em Adão não havia a semelhança do eterno. Em Adão, neste ser humano, neste conceito biológico, carnal, neste conceito literal do homem, natureza, não há presença de santidade, de espiritualidade, de eternidade. Em Adão, não. Então, quando a gente fala de Adão, quando a gente olha para Adão, a gente tem que olhar por estes ângulos, tá? Entendendo um conceito de uma mensagem em torno, ao redor desta figura bíblica chamada Adão. Irmão Elcio, por que o Adão nosso de cada dia? Então vamos lá. Eu quero ler um texto aqui e a gente vai conversar. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Desde já, obrigado vocês aí pelos comentários. Fique à vontade para concordar, para discordar, deixar teu like, deixar teu dislike. Fique à vontade, tá bom? Mas se você receber, se você quer dar uma força, se você quer contribuir para que esta palavra corra, deixa aí teu like, compartilha, se inscreva quem não é inscrito e vamos que vamos.
2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo escreveu assim: por isso não desfalecemos, dois pontos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha que interessante, né, amado? Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior, o Adão nosso de cada dia, essa parte humanizada, essa natureza que não se converte. Quem disse isso, irmão Elcio, que essa natureza não se converte? Você que está inventando isso, porque eu sou religioso, eu sou evangélico, e eu pratico jejum, e eu sacrifico, e eu mato, e eu isso, e a minha carne ela precisa se converter. Não, 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 não. Não se converte. Você pode dominá-la, doutriná-la, segurar, fazer morrer as paixões, no sentido de não cedê-las. Mas ela em si, esta natureza humana, ela não se inclina para Deus, ela não se converte, ela é Adão. Ela não pode ser transformada. Como eu falei, ela pode ser doutrinada, ela pode ser esmurrada, mas ela não se converte. Então Paulo disse assim, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, observe, abençoado, que Paulo, ele dá a entender aqui, ele fala entre linhas de duas naturezas. Uma natureza que é exterior, que é o Adão nosso de cada dia. Vou ficar fixando essa frase para vocês pegarem o tema desta mensagem. E outra é a interior, que é a imagem e a semelhança do Criador. Então, este homem exterior, ele se corrompe diariamente. Paulo disse, ainda que, porque há a probabilidade dele errar. Então Paulo diz, ainda que este homem exterior se corrompa, o homem interior, ele se renova diariamente, dia após dia. Então, esse homem exterior é o Adão nosso de cada dia, que não se sustenta de pé. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo disse, olhe, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Pensa que está de pé. Olhe, tome cuidado para que não caia. Porque esse homem natural, esse homem exterior, ele não se converte. Olha o que o mesmo Paulo falou na carta aos Romanos, capítulo 7. Olha lá. Quem está pegando aí? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos. A partir do versículo 14. Olha o que Paulo disse. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Aí ele vai dizer, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ou seja, estava ali debaixo do pecado, nasceu debaixo da lei. Tá? Então Paulo disse que a lei, ela era o quê? Espiritual, ou seja, a lei, ela continha, ou ela era uma mensagem vinda da parte do Pai. Paulo disse que a lei era boa, quando praticada justamente. Porque a lei não foi dada para os justos, mas sim para os injustos, para os pecadores, para os matricidas, homicidas, adúlteros, prostitutos, mentirosos, enfim. Então, observe que a lei, ela veio da parte de Deus
Deus é pai do nosso espírito. Então Deus deu uma lei, foi uma orientação espiritual, é o que Paulo diz, 14, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Então o problema não era a lei em si. Queridos, a lei não era pecado, tá bom? Porque quando nós falamos aqui que o pecado era a transgressão da lei, vamos tomar cuidado para algumas pessoas não acharem que a lei que Deus deu a Moisés para aplicar a Israel, a lei era maligna. A lei era ruim, né? A lei era pecado. Não. A lei era boa, disse Paulo, usada legitimamente. A lei, ela tinha inspiração divina, ela era espiritual, né? Paulo diz, porque nós sabemos que a lei é espiritual, né? Então a lei, ela era boa, ela era divina, ela era espiritual para um povo específico, tá? Aí Paulo diz, mas eu sou carnal, falando do seu Adão, do Adão nosso de cada dia, por assim dizer. Paulo disse, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, uma coisa que é interessante, nós vamos comentar durante esse estudo, essa semana de estudo, é que a lei, ela não veio para trazer o pecado. A lei veio por causa do pecado. Vocês já pararam para analisar isso? Mas, irmão Elcio, o pecado é a transgressão da lei. Paulo disse que a lei veio para dar o quê? Força ao pecado. Então o pecado já existia. Ele não era levado em consideração. O pecado não era imputado, não havendo lei. Mas o pecado, a desobediência, a inclinação deste Adão nosso de cada dia, independente de judeu ou gentil, ele sempre esteve impregnado no ser humano. Então o pecado veio, aliás, a lei veio para os judeus, e a lei, ela dava força ao pecado, porque a lei trouxe o quê? Condenação. A lei trouxe imputação de pecado. Então, vamos supor, as pessoas estavam no pecado antes da lei, mas não havia consciência de pecado, porque não havia uma lei dizendo que aquilo era errado. Então as pessoas, digamos assim, que as pessoas estavam em um pecado carnal, praticando obras da carne, mas era um pecado inconsciente. Um pecado onde eles não tinham, digamos assim, responsabilidade e não dava satisfação a ninguém. Então, eles matavam, eles roubavam, né? Eles se prostituíam, eles faziam quaisquer abominação, eles praticavam qualquer malignidade, mas não havia um julgamento, não havia uma sentença de condenação e morte, não havia uma punição, porque não tinha uma lei. Aí Deus deu uma lei. E Paulo diz, Paulo disse, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Então Deus deu uma lei para punir aqueles que agora iriam continuar pecando. E o pecado só foi levado em consideração agora por causa da lei. Então, como eles continuavam pecando, porque o homem exterior se corrompe, como eles continuavam na corrupção humana, na depravação humana, a lei agora cobrava, exigia, imputava, culpava o transgressor. Então, cada pecado que eles cometiam, quando eles olhavam para a lei, havia uma sentença diferente dependendo do pecado. Por exemplo, pegos em atos de adultério, apedrejamento, o homem e a mulher. O filho que não obedece aos seus pais, dá aos sacerdotes para receber chibatadas. Aquele que quebrou o sábado, tal e tal. Os leprosos, vai para a cidade dos leprosos. Eu estou falando da lei do sentido geral, tá bom? As 613 ordenanças. Tanto aquelas leis dentro desse contexto de punição, de castigo, como também nas leis
que eles administravam ali, civis de separação, por exemplo, quando o homem estava de lepra, que se separava, ia para a cidade dos leprosos, quando a mulher estava naquele período menstrual, ficava separado ali do marido, né? E tinha também as leis de punição, quando dois homens estavam brigando e porventura a mulher de um se intrometesse na briga e acidentalmente ela pegasse, para separar a briga ali, ela pegasse nas partes íntimas do homem, ela tinha a mão amputada imediatamente. Então havia essa distinção, né, de aplicação da lei, né? Havia estatutos, ordenanças e juízos para respectivas transgressões, e havia também ali uma separação, uma divisão, por assim dizer, de certas questões que acontecia dentro daquele contexto da lei, como eu falei, que o leproso era separado, a mulher que estava ali naquele período menstrual também ficava separada do marido, etc, etc, essas coisas, né? Porque tinha transgressão da lei que não era punição para condenação, para açoites, para a morte, né? Por exemplo, eles não tomavam café, eles não comiam carne de porco. Então, essas quebras, digamos assim, essas transgressões, né, da lei, não era caso de levarem à morte, por exemplo, né, de serem julgados à morte. Por isso que João, ele disse assim, olha, há pecado que não é para a morte, por esses eu digo que devo orar. Entretanto, há pecado, e pecado ali era justamente transgredir alguns aspectos ali da lei, entretanto, há pecado que é para a morte. E por estes, eu digo que não deva orar. Ou seja, não ia adiantar. Se a lei dissesse que tinha que sentenciar a morte, não adiantava orar para Deus perdoar, para o sacerdote liberar, né? Segundo a lei de Moisés, aqueles que foram pegos em ato de adultério, por exemplo, tinha que ser apedrejado. Então, por esse tipo de pecado, um exemplo que eu estou dando, não adiantava orar. Tanto é que quando levaram aquela mulher pega em ato de adultério para Jesus, primeiro que ali foi uma malícia para pegarem Jesus numa falha, né? Tinha que levar o homem e a mulher, aí levaram só a mulher. Então eles disseram o quê? Segundo a lei de Moisés, esta mulher tem que ser o quê? Apedrejada. Porque era pecado, segundo a lei, ou era transgressão, que não havia condição de orar e ser perdoada. Tinha que ser apedrejada, tinha que ser sentenciada à morte. Mas Jesus não veio para condenar, ele veio para perdoar. Então Jesus, conhecendo a consciência de todos, disse, aquele que não tiver pecado entre vocês, que atire a primeira pedra. Porventura, todo mundo que estava ali, você acha que os príncipes dos fariseus, os religiosos da época, será que todos, de fato, eles andavam em obras da carne, eles andavam transgredindo a lei? Eu acredito que não. A questão, abençoados, é que todos eles estavam debaixo de um pecado de consciência, porque eles estavam debaixo da lei. E a lei era um ministério de condenação e morte. Então talvez o pecado daquele povo não fosse, digamos assim, maior do que o daquela mulher. Mas havia pecado ali, porque eles estavam debaixo de um ministério de condenação e morte, e eles não conseguiam se manter de pé, porque Paulo disse que a lei não justificava ninguém, né, porque a lei dava força ao pecado. Então todos eles tinham consciência de erro, todos eles tinham consciência de falha diante de Deus. Por isso que anualmente eles sacrificavam a Deus, né, apresentavam lá o sacrifício dos pecados, sacrifício dos sacrifícios pelos pecados, o sacerdote apresentava o sacrifício por si mesmo e também pelo povo, porque todos eles tinham consciência de pecado. Então, eles foram se retirando, ficou só a mulher. Jesus disse, cadê os teus acusadores? Foram embora? E ela disse, sim, todos foram embora. E Jesus disse, vai, mas não peques mais. Por quê? Porque Jesus estava ali, e Jesus disse, eu não estou aqui para te condenar, vá, mas não peques mais. Então Jesus, ele teve uma palavra ali para frear a ira daqueles religiosos que queriam que Jesus apedrejasse aquela mulher, até para ter com o que acusar Jesus, né? Mas Jesus muito sábio, né? Jesus com a palavra digna de toda aceitação, Jesus disse, vá, mas não peques mais. Por quê? Porque debaixo da lei, se aquela mulher continuasse pecando, porque quando Jesus disse, vai, mas não peques mais,
Por certo, Jesus sabia que aquela mulher, de fato, tinha pecado. Então, se aquela mulher continuasse pecando, vamos supor, se ela continuasse adulterando, na próxima vez que pegasse ela, poderia não levar até Jesus e levar aos sacerdotes. E segundo a lei de Moisés, diante do sacerdote, debaixo do pacto da lei, ela teria que ser apedrejada. Então, a lei veio para dar força ao pecado. O pecado existia, não era imputado, não era levado em consideração. Veio a lei para frear o povo de Deus, os judeus. Veio a lei para disciplinar, colocar rédea no povo. Porque senão o povo estava, de fato, vivendo uma vida totalmente à la vontade, né? Uma vida de qualquer jeito. Então Paulo disse, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. 15. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu acabo fazendo. 16. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Olha que interessante. A lei era o quê? Boa. Então a lei não era ruim. A lei era boa. A lei era espiritual, a lei era de Deus. Quando nós falamos, abençoado, que a lei era maldição, não era a lei em si que era maldita. A maldição estava em o homem não cumprir as ordenanças da lei. Tiago, capítulo 2, versículo 10, Tiago disse, se o homem cumprir toda a lei e tropeçar em um ponto dela, ele se tornou transgressor. Ou seja, se ele cumprisse 99,9% da lei, mas ele tropeçasse em um pontinho da lei, ele se tornou transgressor de todo o restante. Então, homem nenhum cumpria a lei na risca. O próprio Moisés, que foi aquele que trouxe, né, que apresentou a lei para os judeus, João capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então o próprio Moisés, que foi o ministro da lei, nem Moisés conseguia cumprir a lei. Moisés não conseguia cumprir a lei. Os maiores profetas da Bíblia, os maiores e os menores, ninguém na Bíblia conseguia cumprir a lei. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não conseguia cumprir a lei. Eliseu não cumpriu a lei. Elias não cumpriu a lei. Nenhum dos homens, dos profetas, ninguém cumpriu a lei, abençoado. Por quê? Porque a lei era pesada, a lei era boa, a lei era espiritual, mas o povo, sabe, a natureza adâmica, o homem com a sua natureza voltada para as coisas da terra, o homem tirado da terra, o homem natural que não compreendia as coisas do espírito, esse homem não tinha força o suficiente para vencer as suas inclinações, as suas paixões, as suas iras. Então esse homem cedia. Por isso que Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Porque Paulo sabia disso porque ele viveu o período da lei. Aí ele disse, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Aí no 16 ele diz, Romanos 7,16, e se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, ou seja, a imputação deste pecado. O homem natural, o homem exterior que se corrompe e agora com a lei que imputa esse pecado. Entendeu, abençoados? E qual a diferença aqui dos judeus para os gentios? Os gentios eram santos diante de Deus? No tempo da lei, eu estou falando no tempo da lei, no tempo que a lei vigorava, os gentios eram santos diante de Deus? Não. Os gentios eram inimigos de Deus no conhecimento. Eles estavam separados de Deus, sem conhecimento de Deus. E por que eles viviam nesta ignorância? Tem um texto bíblico que diz assim, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né, da falta do conhecimento.
Porque os gentios, na época da lei, viviam separados de Deus, sem conhecimento de Deus. Porque o pecado original, o pecado adâmico, o pecado de natureza humana, também estava na vida dos gentios. Agora calma aí, antes que você me julgue aí. Como assim, irmão Elcio? Você quer dizer então que o pecado já existia antes da lei? Sim, o pecado já existia. A lei veio por causa de quê? A lei veio por causa do pecado. E não o pecado por causa da lei. É igual aquela pergunta que se faz, aquela brincadeira, trocadilho, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí um diz, foi o ovo. Aí o outro diz assim, mas se foi o ovo, tinha que ter a galinha para pôr o ovo. Aí o outro grita, foi a galinha. Ah, mas se foi a galinha, tinha que ter o ovo para chocar e nascer a galinha. Então quem nasceu primeiro? Foi a lei de Moisés ou o pecado adâmico? Pegou aí? Pecado adâmico, a desobediência do homem para com Deus. Aí você pode me perguntar assim, irmão, mas Adão, ele não transgrediu lei nenhuma. Porque não existia lei na época de Adão. Adão transgrediu um mandamento, uma ordem direta de Deus. Deus disse, não coma deste fruto, porque se você comer, você vai morrer. O que foi que ele fez? Comeu. Então, quando você lê Gênesis lá, na queda do homem, você vai ver que Adão transgrediu a ordem de Deus. Não era a lei de Moisés. Adão não transgrediu a lei. Pior, Adão transgrediu a voz de Deus, do próprio Criador. Então, por causa da desobediência de Adão, nasceu o pecado, e por causa do pecado, nasceu a morte. A morte aqui, que nós chamamos de morte espiritual, não é morte do espírito. É morte espiritual no sentido do homem, mesmo os filhos de Deus, perderem o relacionamento com o Pai. Então, por causa de Adão veio o pecado, e por causa do pecado veio a morte. E essa morte ocasionou na separação do Filho de Deus para com Deus. O Filho de Deus não se relacionava mais com Deus. Por isso que os gentios, mesmo não tendo lei, eles viviam no mundo, mesmo sendo filhos de Deus, espiritualmente falando. Mesmo sendo um espírito que veio de Deus. Mas os gentios já viviam no mundo, separado da comunidade de Israel, separado de Deus por causa do conhecimento, inimigo de Deus. Por quê? Porque havia uma raiz de maldição adâmica. Porque a desobediência adâmica, e é por isso que eu te disse no início desse vídeo, dessa mensagem, que nós não podemos olhar Adão apenas no sentido de um personagem, depois eu vou explicar mais durante a semana, mas também no sentido amplo da coisa, da depravação humana. Adão representa, vamos resumir aqui, Adão representa a natureza humana, que não se converte. Então, tanto faz judeu como gentil. Adão representa essa natureza caída. Então, mesmo os gentios não tendo recebido a lei que imputava pecado, os gentios estavam separados de Deus porque havia uma consequência de maldição que se originalizou em Adão. Ou seja, o resultado produzido por Adão ocasionou em uma separação dos filhos de Deus para com Deus, independente se ele era judeu ou se ele era gentil. Agora, é claro que depois que veio a lei, e aí Deus fez um tratado diretamente com o povo de Israel, essa lei agora, Deus escolheu esse povo especificamente para representar o seu nome, e os gentios ficaram à parte, inimigos de Deus, separados pelo conhecimento. Não eram culpados porque não havia uma lei para culpá-los, mas estavam debaixo de uma condenação, ou seja, melhor dizendo, estavam debaixo de uma raiz de maldição chamada adâmica por causa desta carne, o Adão nosso de cada dia que nunca se converte. Entenderam, abençoado? Eu espero que você possa estar alcançando esse entendimento. Há muito tempo eu venho analisando esse aspecto e eu tenho me segurado para não falar sobre isso, até para não causar muito impacto, porque nós temos falado sempre que Adão é a natureza caída, mas que
que os gentios estavam de fora, mas quando você olha para Adão nesse ângulo humano, natureza biológica, você vai ver que os gentios não tinham comunicação, não tinham comunhão com Deus, também por causa dessa raiz maligna chamada carne, natureza que não se converte. Embora não fosse levado em consideração porque os gentios não receberam lei. Então só os judeus foram imputados o pecado. Só aos judeus foram imputado o pecado porque veio a lei e eles transgrediam a lei. Mas como eu falei outrora, agora há pouco, a lei não veio por causa do pecado. O pecado já existia. A morte, que é a separação do homem para com Deus, já existia. Por isso, Moisés trouxe a lei. Deus deu a lei a Moisés para trazer imputação, para trazer condenação, para trazer juízo sobre aquele povo, tá bom? É uma mensagem rica e depois nós vamos entendendo de acordo com o passar dos dias com a vinda de Cristo, com o sacrifício, a união dos povos, etc, etc, tá bom? Mas vamos lá. Então, versículo 14... 15, Paulo diz, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço. E o que eu não quero, eu acabo fazendo. E se faço o que eu não quero, consisto com uma lei que é boa. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Claro, já havia a lei, e Paulo viveu o momento da lei, e a lei agora dava força ao pecado que habitava nele. Nele quem? Então o pecado já habitava ou não habitava em Paulo? Habitava. E a lei era ruim ou boa? A lei era boa. A lei era carnal ou a lei era espiritual? A lei era espiritual. Mas Paulo era o quê? Natureza humana. Carnal. Vendido sob o quê? Pecado, debaixo de um ministério de condenação e morte, e já havia imputação porque já havia lei para cobrar. Quem está entendendo? 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O querer está em mim. Eu queria fazer o bem, mas eu não consigo. Por quê, Paulo? Porque eu estou vendido sob o pecado. Por que, Paulo? Porque eu estou debaixo da lei e eu tenho transgredido esta lei. Por que, Paulo? Porque eu quero fazer o bem, mas o pecado que habita em mim, isso é a minha carne, a minha natureza, ela não se converte. Aí ele declara, versículo 19, porque não faço o bem que eu quero, a vontade que vinha do homem interior, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. As paixões carnais. A inclinação do homem exterior. Por isso que ele disse em 2 Coríntios 4,16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova diariamente. No interior ele tinha vontade de fazer o bem, mas no exterior, nos seus membros, ele via o mal. Aí ele declara no versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque segundo o homem interior, olha lá, o homem interior aqui, abençoado, é a parte divina em Paulo. O homem interior aqui é o espírito que está unido ao Espírito de Deus, que se tornou um só espírito. Disse Paulo aos Coríntios, aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com o Senhor. Então Paulo disse, 23, vejo nos meus... Não, 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, porque a lei era boa e a lei era espiritual. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está onde? Nos meus membros. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que era o corpo da morte? Era a sua natureza caída, que não se convertia, e a lei que dava força ao pecado dentro desse contexto de natureza adâmica. Aí Paulo disse, miserável homem que sou. E no versículo 25 ele tem uma resposta que traz paz, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, e aqui a lei de Deus é a lei do Espírito, não é? É a lei espiritual, né? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, como Paulo falou em Romanos capítulo 8,
versículo 2. Tá aqui? Tá aqui, ó. Aqui, eu vou ler logo aqui, Romanos 8:2. Paulo disse assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Viu aí? Então no 23, no 25, Romanos 7:25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. O que é a lei de Deus? 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que com meu entendimento sirvo a lei de Deus, que é a lei do Espírito. Mas com a minha carne, a lei do pecado. Com a minha natureza adâmica caída, eu sirvo a lei do pecado, as paixões, as concupiscências. Mas é claro que Paulo não vivia nessa depravação mais, porque Paulo foi reeducado, ou melhor dizendo, Paulo foi educado pela graça de Deus, assim como ele disse a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos, educando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências que guerreiam aqui nessa natureza adâmica, nessa natureza carnal. Viu aí, abençoado? Então o Adão nosso de cada dia sempre vai estar presente. Ele é existente em nós. Quando nós olhamos para essa natureza humana, nós enxergamos Adão. E quando nós enxergamos Adão, nós enxergamos um opositor, um adversário, diabo, Satanás, que se opõe à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o Senhor da eternidade. Por isso eu vou encerrar esta primeira parte em João, livro histórico de João, capítulo 6, versículo 63. Olha o que Jesus disse. João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Foi Jesus que disse isso. Não sou eu, irmão Elcio. O Espírito é que vivifica. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, disse Paulo, me livrou da lei do pecado e da morte. Aí disse Paulo, no meu entendimento, no meu homem interior, no meu homem espiritual, que está ligado ao Espírito de Deus, que se tornou um só Espírito com Deus, no meu homem interior, na minha inteligência espiritual, na minha sabedoria espiritual, na imagem, na semelhança do Eterno, eu sirvo a lei de Deus em Cristo Jesus. Mas quando eu olho para os meus membros, eu vejo guerreando nos meus membros a lei do pecado, a inclinação, as paixões carnais, que os judeus tinham uma lei para sentenciar, para julgar e para condenar. Os gentios não tinham uma lei para sentenciar e para condenar, mas eles estavam vivendo debaixo dessa esfera de treva, de escuridão, de ignorância, separado de Deus, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento do Criador, mas vivendo também essa raiz de transgressão adâmica, hereditária, porque lá em Gênesis diz que Adão pecou e com o pecado de Adão veio a morte e a morte passou a todos os homens. Então quando a morte passa a todos os homens, todos está falando de judeu e não judeu. Então a morte passou a todos os homens. Quem pecou foi Adão, mas a semelhança do pecado de Adão, e esta semelhança é a semelhança carnal do homem da terra, a semelhança do pecado de Adão passou a todos os homens, e Paulo disse, por isso é que todos pecaram. Os gentios pecaram, não conscientemente, porque eles não transgrediam nenhuma lei, mas eles estavam também debaixo deste pecado, que era as suas próprias paixões, nas suas próprias concupiscências, vivendo as suas próprias vidas, separado de Deus, sem entendimento de Deus, sem temor de Deus, sem responsabilidade para com Deus, sem compromisso para com Deus. Assim também viviam os judeus, mas aí veio a lei para tentar, porque a lei era boa e era espiritual, para tentar educar, colocar freio nos judeus. Mas também os judeus não conseguiam cumprir essa lei. Deus se revestiu de carne na pessoa de Yeshua HaMashiach, ou de Jesus Cristo, veio no Calvário, morreu, destruiu a condenação que havia nessa origem, nessa semelhança adâmica,
tanto na vida dos judeus, quando ele remiu os judeus com seu próprio sangue, também aproximando, trazendo para perto os gentios que estavam longe, também separados de Deus, na ignorância e sem conhecimento do Eterno. Amém? Este é o Adão nosso de cada dia. Então nós temos a imagem de Deus, nós temos a semelhança de Deus, que é o homem interior que se renova, mas nós temos na nossa natureza humana que não se converte. Quando Jesus chamou os discípulos para orar lá no jardim, e ele encontrou os discípulos cochilando, Jesus disse: vigiai e orai. O espírito está pronto. O espírito está pronto, tanto do judeu como do gentio. Os filhos de Deus estão prontos, perfeitos. Mas a carne é fraca, porque a carne é o Adão nosso de cada dia que nunca se converte, tá bom? Então, em Cristo Jesus, tanto os filhos de Deus judeu, mesmo aqueles que transgrediram a lei e receberam a imputação do pecado, quanto os gentios que não tinham transgressão da lei porque não receberam a lei, mas estavam separados de Deus por causa da origem lá do pecado adâmico, todos se uniram novamente ao Pai e se tornaram o Israel espiritual, uma só família, vivendo para a glória e louvor do Eterno. Graça e paz, graça eterna. Amanhã voltamos, permitindo o Papai do Céu, com mais um assunto, mais um estudo acerca de Adão. Não percam, de hoje, segunda-feira, dia 17 de julho, até no próximo domingo, nós estaremos aí pincelando, falando, comentando sobre esse assunto. Eu espero que você tenha sido edificado. Graça e paz, graça eterna.